Oi, voltando. Hoje um dia com o ambiente, espero que fique bem aconchegante, porque no dia da nossa gravação, lá fora tá chovendo, tá frio. E o que eu quero é que o conteúdo deste programa consiga agasalhar o coração de todos vocês em casa. Para isso, eu trouxe a Kelly Vettorassi Borges, psicóloga, com mais um monte que eu tentei aqui decorar, mas eu não consegui, com muita especialização. Ela vai contar isso durante a gravação. E nós vamos falar de um assunto que todo mundo conhece: amor. Bem-vinda, Kelly. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Eu é que agradeço. Nós é que agradecemos, né, pessoal? Em casa. Os amigos. Por que a Kelly está aqui hoje? A Kelly é... vamos falar um pouquinho antes de ti? Pode ser, como quiser. A Kelly, tu é natural daqui? Natural daqui, 40 anos, morando aqui. Nós já entrevistamos a Kelly há muitos anos, mais uns 6, 7 anos, mais ou menos, né? Meu filho era pequenininho, né? Aonde nós trouxemos uma curiosidade pro programa. A família da Kelly, as pessoas vivem muito. E a avó tinha quantos anos, Kelly? Ela, na época, ela devia ter uns 100, mas ela faleceu com 103. 103. Uhum. Isso fazem 5 anos. Não, fazem... O Zion devia ter o Zion tem 7, eu acho que mais ou menos uns 5 anos. 5? A minha mãe estava no hospital na mesma época que ela. Pode ser, eu não lembrava desse fato. E aí a curiosidade é 5 gerações. Hoje a Kelly, na época já era, mas assim, o assunto hoje é profissional, né? A Kelly. Qual é a tua formação, Kelly? Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia. Estou fazendo formação em terapia do esquema para criança e adolescente. E sou educadora parental e nos últimos 2 meses para cá, dona de editora e escritora. Eu recebi um convite da Kelly para o lançamento do livro. E aí me chamou a atenção. Conheço a Kelly também está aqui, ó. A Kelly também é voluntária como psicóloga na Liga de Combate ao Câncer, né? Porque a primeira especialização é clínica, né? Psicologia hospitalar, hospitalar. Primeira. Isso. Tá. Na verdade, a Liga foi quem me abriu as primeiras portas, assim, né? Logo que eu me formei, eu queria trabalhar e queria atender, e aí eu me ofereci como voluntária da Liga. E a Liga de Combate ao Câncer aqui de Farroupilha foi quem me abriu as portas para me divulgar e conhecer e atender voluntariamente, e faço isso até hoje, né? Os pacientes, os pacientes que passam, né, pelo câncer, né, e que necessitam de acompanhamento psicológico. Então, os pacientes da Liga, eu faço isso de forma voluntária. E o mundo vai levando, por mais que tu saiba o que tu quer ser quando crescer, o mundo vai te levando por caminhos, total, né, até chegar ao objetivo de que... Logo que eu me formei, então, minha primeira especialização foi em psicologia hospitalar. Eu, antes de ser psicóloga, eu sou técnica de enfermagem, fiz um tempo de enfermagem antes de trocar para psicologia. Então, eu gosto muito da área hospitalar. Por isso, a minha primeira pós foi em psicologia hospitalar. Uhum. E no início, eu queria muito trabalhar em hospital. Tentei de várias formas em vários hospitais, mas as portas não se abriram naquele momento. Então, eu comecei a atuar na clínica, né, que era o que eu podia fazer naquele momento. E naquelas coisas da vida, como tu disse, né, e depois de eu virar mãe, né, a minha clínica acabou indo pro lado infantil, né. Então, hoje, 95% dos meus pacientes são crianças, né. E eu acabei me apaixonando, digamos assim, por esse mundo, por esse universo. E é o que eu trabalho hoje, e é por isso também que surgiu o livro com uma temática infantil, e posteriormente também a editora que tem esse viés para a parte infanto-juvenil. Aí no atender essas crianças, tu resolveu fazer mais, né? Fazer mais. Nesse estudo todo, tu criou a necessidade de forma didática, lúdica, tu expor esses problemas infantis que as crianças passam, esses vazios psicológicos... Emocionais, né? Emocionais. Isso, exatamente, né, Suzy? O que
dentro do meu trabalho, né, tem muitas demandas, né, e algumas delas se repetem, né. Por exemplo, no caso do livro, né, crianças que são de pais separados, né. Então, até nós estávamos comentando antes, né, que hoje é mais comum que os pais sejam separados do que uma família, pai, mãe e filhinho, né. E essa temática aparece muito no consultório, né. Então, eu queria ter mais recursos terapêuticos, né, para que eu pudesse trabalhar com essa temática e para que outros colegas também que atendem crianças pudessem também ter um recurso que desse ali ferramentas para ele lidar e trabalhar essas questões com as crianças, né? E do voluntariado da Liga para agora, a Kelly, mulher, casou, tem filhos? Tenho 2 filhos. Eu tenho o Zion, que tem 7 anos, eu tenho o Noah, que tem 5. Não sou casada oficialmente, mas fui pedida em casamento há 2 ou 3 semanas atrás. Sério? Pelo marido? Isso, pelo marido que pediu em casamento. E agora eu sou noiva, então, né, ele me pediu em casamento oficialmente. Mas eu digo que a gente começou pelo fim, né, a gente começou pelos filhos para depois fazer o resto, assim. E nesses 10 anos, então são 10 anos de psicologia. Você já tem uma família concretizada. Uma família concretizada, estruturada, né, meu marido com o trabalho dele, eu com o meu. Teu noivo, Kelly, meu noivo. Perdão, gente, meu noivo. Mas a gente tá aí junto há 10 anos já, com essa família e um salsicha, que é o cachorro da família. Eu, você, 2 filhos e um cachorro, literalmente. E aí a Kelly resolveu escrever. Exato, isso era um desejo também, né, Suzy? E eu recebo um convite para o lançamento do livro. Isso. No grupo da Liga, que ela é minha colega voluntária. E é encantador. O amor não se separa. Exatamente. Esse é o primeiro. Será o primeiro? É o primeiro livro autoral meu, né? Eu tenho um outro livro que eu escrevi um capítulo, mas é eu e mais 28 colegas, né? Então esse é um outro projeto. Esse é um livro que eu escrevi a história, né? É a primeira história de pelo menos mais 30 que eu tenho escritas, né? E escrever isso, assim, eu gosto, e todas as minhas histórias, elas têm esse cunho pedagógico, terapêutico, psicológico, né? Porque, justamente por isso que eu falei antes, né? De ter esses recursos para que a gente possa usar, no caso eu, da minha prática clínica, mas a ideia é que essas histórias cheguem em muitos lares, né? Então esse é o primeiro de pelo menos 30 histórias que eu já tenho escritas e que elas estavam na gaveta como um projeto lá guardado, porque escrever livro, publicar é caro. Na hora certa. Isso, né? E também eu tava com as crianças menores, enfim, aquelas coisas que a gente, um dia eu vou fazer, e tava lá. E aí, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu chamei uma amiga, que é a Aline Venzon. Aline Venzon. Isso, que a Aline, ela já tem um livro publicado dela, que se chama Meu Inteiro Irmão, que fala sobre, a gente costuma falar, né, quando tem um irmão que é por parte de pai ou por parte de mãe, que a gente fala meu meio-irmão, né? Então, a história dela fala porque ela tem um enteado, né? Então, a história dela é Meu Inteiro Irmão. E como ela já tinha escrito esse livro, eu queria saber como que era o caminho que ela tinha feito, né? E eu convidei ela para um café para saber, Aline, eu tenho essa história aqui e para que lado que eu vou, né? Essa foi o intuito da minha conversa com ela. A gente já é amiga há muito tempo, não vamos contar quantos anos, mas já são bastante. E sabia que ela também é ilustradora. A Aline foi quem fez a ilustração. A ilustração desde O Amor Não Se Separa. Exatamente. Ela já tá fazendo a ilustração do próximo e é ela que vai fazer de todos os 30 que tem inscritos, né? A Aline é extremamente talentosa, ela tem um coração muito sensível e ela acabou surgindo nessa conversa, né? Que eu queria simplesmente saber para que lado que eu vou, por onde que eu começo. Surgiu então assim, Aline, já que tu faz a ilustração, eu vi que tu fez a do teu, ela já tinha me dado de presente o livro dela, né? Faz pra mim, vamos fazer aqui, vamos ver o que vai dar. Começou meio que nesse papo assim, vamos ver o que vai acontecer. E como a Aline é uma sonhadora e eu também sou, a gente, de tanto conversar, eu contei que eu tinha mais 30 histórias escritas e ela falou, meu Deus, vamos abrir uma editora. E como assim vamos abrir uma editora? Tá, vamos fazer pela gente, dá pra fazer por conta, dá pra fazer independente, não precisa procurar nenhuma editora. A Aline já tinha esse nome do Guardiões da Fantasia, sobre coisas que ela fazia dela, né, de desenhos e tudo mais. E aí a gente
iniciou esse projeto. Eu digo que de um café saiu uma editora, né? Vocês têm editora de vocês, Guardiões da Fantasia, Guardiões da Fantasia. Que é a editora. Vocês criaram a editora? Sim. Na verdade, esse livro ele é o piloto da editora, né? Uhum. A gente também não sabia como uma editora funcionava. Depois dessa conversa com a Aline, né, nesse início de vamos abrir uma editora, mas a gente não sabia fazer a outra parte, que era diagramar, editar e tudo mais. E aí tem a Dani, que hoje é minha outra sócia. A Daniele entrou, a Daniele Ferreira Frisso, daí entrou. Aí convidamos a Dani, que é também uma já com a nossa. Ideia da editora criar. Isso aí. Existindo. Já de convidar ela para ser sócia da editora. A Dani, ela é social media, trabalha então como social media hoje. Ela que faz a minha parte de marketing do meu consultório, né? Então ela que já temos essa parceria de trabalho. Então, por saber também da competência e do trabalho dela, a gente chamou ela para fazer essa outra parte mais técnica, né, do livro, no sentido de diagramar, de editar e tudo mais. Então, num outro café, convidamos a Dani e aí apresentamos para ela a nossa proposta, né, de abrir uma editora e de dar lugar para nossas ideias aí para o mundo, e a Dani prontamente topou. E então, esse livro, ele é o piloto, ele é o primeiro livro da nossa editora, Guardiões da Fantasia, e também a gente vai abrir, né, a nossa editora para quem quiser, né, desde que seja, isso aí, para quem quiser publicar o seu livro, desde que ele seja, inicialmente, pelo menos, no nicho, né, materno, infanto, juvenil, né. Por enquanto, vocês não fogem desse assunto, até se estruturar, até criar a marca, né, marcar a marca. Exatamente. Né? Quando a gente divulgar a nossa marca e ter o entendimento de... Por isso que eu disse que esse livro é o piloto, né? Pra gente ter o entendimento de realmente como funciona. Esse caminho dá certo, esse não dá, isso a gente consegue fazer, isso a gente não consegue. Qual é o conteúdo psicológico dessa história? Essa história, então, é a história do Caco, que é uma família de ovelha, que vivia muito bem, tranquilamente, até que os pais, por uma decisão de adultos, optam por se separar. E eles levam, então, esse assunto para o Caco, né? E aí fica ali, muitos pensamentos, né? Que é o que acontece com as crianças, né? As crianças têm muito imaginário de... Será que foi alguma coisa que eu fiz? Deve ser porque eu não me comportei. A culpa é minha, culpada, né? Muito comum. Então, isso também é esclarecido na história, né? No final, se tu vê, tem uma mensagem direto para a criança, tem uma mensagem para os pais, né? Com dicas e orientações bem objetivas, né? Para quem está passando ou vivendo essa situação. E aí, no final, a gente entende, né? Que, como o próprio nome diz, o amor não se separa, né? Homem e mulher se separam. Pai e mãe é para sempre, né? Então, aí... Filha é para sempre. Isso minha mãe dizia isso, filha é para sempre. Filha é para sempre. Esse livro é de uma qualidade... Eu não li, sinceramente, ainda não li. Mas, assim, eu já folhei. Eu estou encantada. O pessoal que me acompanha em casa sabe que, assim, eu tenho uma neta que é apaixonada por livros, leituras, né? 3 anos tem Antônio. E é mais um livro que a Antônia vai ter, que eu tô encantada. E, assim, a qualidade desse livro é maravilhosa. A riqueza de detalhes, eu uso muito essa expressão quando eu apresento algum artesão aqui na TV Cidade. A marca do livro da editora é uma chave. Isso, Guardiões da Fantasia. Aí aquele que estava me mostrando que em todas as páginas tem em algum lugar sutil a chave. Isso. Ou aqui, por exemplo, na roupinha do Caco, que é o personagem. A criança vai ouvir essa história através dos pais ou de alguém, né? Mesmo que não saiba ler, que é o caso da minha neta. Isso. E ela vai não só sentir para entender, como ela apresenta também o Caco. Exato. A gente quis também dar, né, esse lugar pro personagem, né, para que ele não fique só no livro. Como eu falei, né, como eu trabalho muito com crianças, né, eu entendo muito desse universo, né, emocional e psicológico.
a gente quis trazer, né, para a vida real realmente, para que ele fosse um recurso, né, um amiguinho, um companheirinho aí nessa fase que a criança está passando, como um apoio também emocional. Eu não tô sozinho. E Exatamente. Ele tá aqui. Dá pra tocar. Não, e assim, ó, dá vontade de... Eu tenho 61 anos, quase 62. Dá vontade de acarinhar, porque o personagem sai do livro. Exato. E eu não vou deixar de falar... Não deixe, eu também não deixaria. Que quem fez... Foi a Vanessa Roth. É uma farroupilhense também. Artesã então, assim, ó, o valorizar coisas nossas, eu dou muito valor para isso, Nós sabe? também. O respeito. A Vanessa Roth, que mais de uma vez eu já convidei para vir para cá, para mostrar, porque ela faz Vanessa, assim, ó, peças incríveis, né? Ela é maravilhosa, eu já comprei outras coisas dela, coelhinhos, coisas de Natal. E quando a gente teve a ideia... Ela tem vergonha. Vanessa, assim, ó, recadinho pra Vanessa. Tu vai começar a passar vergonha de todas as vezes que eu te chamar aqui. E ela não vinha, e ela exatamente. não vier. Ela vai passar mais vergonha não vindo do que vindo. É lindo, aí, lindo, 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 lindo. Como eu já conhecia o trabalho dela, né, a gente quis também, né, como a ideia era, né, a gente até procurou outros fornecedores, enfim, mas nada, né, se comparou, assim, a proposta e a delicadeza, o cuidado que a Vanessa tem também com os projetos dela, né. Não compra junto. Não. É oferecido junto, isso. Mas não compra junto. Não. Cada um tem um valor e pode comprar só um ou só outro. A ideia, né, é que que acompanhe o livro, né, porque ele tem o seu papel, ele tem o porquê. Duvido que alguém não compre. Olha, eu também, porque ele é muito fofo. Duvido. Ele é muito fofo. Então a ideia é que ele seja realmente um kit, né, que o personagem saia do livro e possa ser uma companhia para a criança, né, um recurso para ela nesse momento. Uma coisa que eu acho importante falar, Suzy, antes que eu me esqueça, que eu até comentei contigo, né, é que algumas pessoas podem dizer assim, Kelly, mas na minha família eu não sou separado, a criança não vive isso, né? Uhum. Mas, com certeza, né, alguém da família, um primo, um vizinho, um coleguinha da escola vive essa temática, né, da separação. Então é importante também que as crianças que não vivem compreendam essas outras dinâmicas familiares, né, que elas gerem empatia por esse colega que está passando por esse momento, que entenda como é a vida dele, né. O meu filho às vezes fala, ai mamãe, convida o fulano para vir dormir aqui, o Davi, né, que é um coleguinha especial. E aí ele é separado, de pais separados. E aí eu falo, filho, a gente precisa ver com a mãe se ele tá com o pai hoje, se ele tá com a mãe, né? Então, quer dizer, a criança também precisa entender essa temática, também precisa entender esse contexto, essas outras configurações familiares que é diferente da dela. Isso também é terapêutico, isso também é criar empatia, isso também é desenvolver a sensibilidade, o olhar, o acolhimento para o outro. Então, esse livro ele não é só para crianças que passam por essa situação, mas é para toda e qualquer criança, porque tem muitos recursos para ser trabalhado nesse livro. Porque é importante que a criança conheça universos que ela não vive. Exatamente. Exatamente. E a Aline é de uma sensibilidade... Eu não li o livro ainda, mas provavelmente a imagem aqui do Caco já me ganhou, né? Na primeira imagem que ela me mostrou, ela me ganhou total, assim. É assim, ó, a Vanessa com a ovelhinha, o Caco. A Aline é tudo. É exatamente assim, ó, encanta. Tamanho da letra. E o meu sonho sempre foi dar uma entrevista que eu colocasse e tirasse o óculos. Eu acho tão, sabe assim, tão elegante, assim, olhando assim por cima dos, né? E hoje tu tá realizando um sonho meu, Kelly. Viu só? Porque eu não consigo ler nada, então bota tirar óculos. Eu tô curiosa pra saber. A gente esse que tu falou da letra, a gente tentou pensar em tudo, sabe, Suzy? Porque também crianças que estão começando a ler, né, que estão em fase de alfabetização, né, que também que não estejam, mas que já conhecem algumas letras, que as letras também tivessem, que fosse uma fonte, né, que fosse também de fácil leitura. A gente tentou pensar em tudo que fosse possível para que facilitasse a identificação da criança. A própria formatação da letra, o desenho da letra, o formato da letra é cativante, é lúdico, é infantil, é aconchegante, a palavra certa. Eu quero o livro. O lançamento é quando? O lançamento do livro é dia 26, na Casa de Cultura, aqui de Farroupilha, a partir das 7 horas. Então, a gente vai ter o livro, vai ter o Caco,
né? Vai ter também a Casa de Cultura, ela vai oferecer alguns dos músicos que trabalham ali, né? Também vai fazer alguma apresentação, né? Então vai ser um momento muito especial pra gente. Então, quem quiser, quem comprar, eu vou autografar os livros lá no dia, né? Já pode comprar, já pode sair com o caco. E além do caco e do livro, tem um outro recurso terapêutico, que são 3 baralhos, né? Um baralho que ele é direcionado para a criança, para que a criança tenha ali entendimento, para que seja trabalhada as emoções dela nesse momento da separação. Tem um segundo baralho que é dos pais com os filhos, então é um baralho de pais e filhos, para essa dinâmica de tanto do pai com o filho, tanto da mãe com o filho. E tem um terceiro baralho que ele é para os adultos, né? Que seria para o pai e para a mãe. Porque os pais que também estão passando por esse momento, além da criança, também precisam de cuidado, de acolhimento, de orientação. Então a gente também realmente, como eu disse, que fosse um combo, né? Um recurso para que a gente desse conta e suporte nesse momento. Para a criança, para a família e para os pais. É uma experiência nova para os pais também, né? Total. Geralmente. A dinâmica que muda, a logística, os sentimentos, né? A configuração, como eu falei, né? Daqui a pouco vai ter uma madrasta, um padrasto, né? Um meio-irmão ou um inteiro-irmão, né? Então a configuração familiar também vai mudar. Então a gente quis trazer esses recursos para que eles fossem realmente uma ferramenta aí para passar por essa fase, por esse momento. É lindo e é muito importante o título do livro, Amor Não Se Separa. Eu aprendi depois de velha maneira de falar, né? Mas assim, que o amor não é um sentimento, é um comportamento, né? É verdade. Eu aprendi isso. Eu consegui entender, inclusive, quando eu entendi que o amor é um comportamento e não é um sentimento, eu entendia melhor até Deus, né? Uhum. E às vezes a gente... Eu sempre falo, eu tenho 61 anos. Eu já passei pelo que tu passou nessa, sabe? Assim, eu já sei o que tu sente na tua idade, Kelly. Mas eu não sei ainda o que eu sinto. É novidade para mim viver os 61 anos. Então, nós somos imaturos eternamente. Nós passamos por experiências em idades diferentes, completamente diferentes. Por mais que eu tenha vivência, que eu aprenda que às vezes é bom não discutir, que às vezes... Mas mesmo assim, eu sou pega de surpresa por uma emoção que eu não sabia que eu tinha, né? E é bom a gente... ter um pouquinho dessa consciência de que amor não se separa, porque isso é até para os vovôs e para as vovós. Eu assim, ó, tô falando assim, ó, até para vovô e para vovó. Esse livro vai ser interessante, inclusive para eles, porque a gente tem que dar um suporte, às vezes não família, acontece, né, com os seus pacientes, as crianças eles desabafarem com o vô e a avó, às vezes, porque é um porto seguro, né? Então, assim, quando o pai e a mãe estão se separando, de repente, e a gente não sabe o que fazer, o que dizer, né? E, na verdade, os avós são figuras muito presentes, né, na grande maioria das famílias. Eu digo que a minha mãe é meu braço direito e esquerdo e, às vezes, as duas pernas, assim, né? E a minha sogra, meu sogro... são os avós que, nossa, eu preciso buscar, levar, ajuda aqui, ajuda ali. Então, os avós realmente são figuras muito presentes na vida de qualquer criança, né? Ou pelo menos deveriam ser, porque essa é uma relação muito linda, assim, né? E, então, eu lamento pelas crianças que não podem ter esse contato, porque às vezes acontece, né? Agora, Farroupilha é uma cidade que tem muitas pessoas que vêm de outras cidades, né? Então, acaba tendo os avós, às vezes, longe, né? E essa rede de apoio faz muita falta, assim. Mas as crianças que têm a possibilidade de conviver com os avós, é uma relação maravilhosa, é um diária, vínculo, né? Assim, é um vínculo lindo, assim, né? Então, com certeza, né? E aí os avós também tendo conhecimento, né, desses recursos, dessa história, tendo esse entendimento, né, num caso de separação ou não, pode também, né, tá auxiliando a criança nesse processo. Pode ser um momento de contar historinha, pode ser um momento de aproximação, pode ser muitas coisas, né? Fora que o Caco também é um personagem que pode fazer parte também dessa relação dos avós com os netos também. Quando a criança pensa em fugir de casa, ela pensa em morar com quem? Com a avó, né? Com a avó, né? Então, assim, ó, é um porto seguro e a gente se orgulha muito disso, né?
Dizem que a avó é mãe com açúcar, né? Sabe qual é a diferença, assim, sem psicologia nenhuma, sem neurociência nenhuma? É o mesmo amor que tu sente por um filho, só que com paz. É outro momento da vida, né, Suzy? Porque assim, ó, realmente tu não tem que obrigatoriamente educar, tu tem que curtir. Tu tem que amparar, sem julgar, sem se preocupar em dar comida, sem se preocupar em educar moralmente. Que esse papel é dos pais. Mesmo, tem que ser feliz, tá, né? E quando eu digo que é outro momento da vida, porque né, Suzy? Assim, eu vejo hoje, eu tenho 40 anos, eu tenho 2 filhos, mas eu ainda tô, né, entre muito trabalho e agora esse novo projeto, né, que acaba me consumindo também, né? E a minha mãe é aposentada, ela tá numa outra fase da vida onde ela tem o dia dela mais tranquilo, assim, né? E ela realmente pode curtir, faz questão, né? A minha sogra, meu Deus, quando vão lá, eles fazem bolo juntos. O meu pequenininho que adora ferramentas, ele vai lá com o vô e serra e corta e prega. Então é um outro tipo de dinâmica que é completamente diferente dos pais e fundamental também. Kelly, eu sempre puxo a brasa pro meu assado, né? Olha aqui, ó. E são memórias, quando tu lembra do teu avô e da tua avó, assim, né? Coisas que a gente jamais vai esquecer. Então, a gente é uma fábrica de memórias pros netos. Ontem, eu comprei, pra te ver, eu tenho 61 anos. Ontem, eu comprei marmelada, que fazia muito tempo que eu não comia, tanto a dura marmelada como a geleia de marmelo. E eu passei lá na Liga, eu passei a tarde inteira enchendo o saco das nossas colegas lá, as voluntárias, contando como é que o vô fazia na chácara marmelada, como é que a avó fazia. Uma memória afetiva, né? Exatamente. Então, assim, ó, com 61 anos, eu lembrei assim, por ver um vidro de geleia de marmelo na minha frente. Te trouxe tudo isso. Eu contei tudo quando eu tinha 7, 8 anos. Exatamente. Então, tudo que eles vão passar nessa fase, e é o primeiro. É o primeiro de pelo menos 30 autorais meus, né? Prontos já. Já escritos. Já escritos, só falta as ilustrações. A gente já tá fazendo o segundo livro, que é o do Tito. O Tito é uma tartaruga que tem ansiedade, né? Achei um amor. Isso. Então, eu já espiei, eu já vi, né? Já vi o Tito. Então a Aline já tá fazendo a ilustração do Tito, tá quase pronta também. Esse é o próximo que vai ser lançado, que fala da ansiedade infantil, né? Um detalhe é que todos esses 30 livros, pelo menos, que eu já tenho escritos, né? Essas histórias, elas são todas de famílias de bichos, né? De diferentes bichos, né? Tem raposa, tem coelho, tem a tartaruga. Então, eu gosto muito desse formato de historinha com bichinho, porque o bichinho também, ele é muito lúdico e ele também entra na parte do Guardiões da Fantasia, né? Que é também o nome da nossa editora. E a gente só tá esperando aí, porque também, né, não é tão simples assim fazer todas as ilustrações, ainda mais, como tu disse, com a riqueza de detalhes e com a qualidade que a Aline faz. Se tu for olhar no livro também, né, a qualidade do papel é tudo. Exato, tudo. E a textura, né, a gente quis muito também preservar, né, o desenho da Aline, né, então se tu olhar nos desenhos, vai ter muito a textura de como ela é, né, de como ela foi feita com aquarela, né, a Aline faz muito com aquarela. Então, isso também se enxerga nas imagens, nas páginas do livro. E essas ilustrações, que as originais, também vão estar expostas ali no dia 26, na Casa da Cultura, para as pessoas verem também da onde a imagem foi construída e o que ela se tornou no final. Kelly, a minha hora... Que horas é na Casa de Cultura? 7 horas. Casa de Cultura é ali do lado da igreja. Do lado da Igreja Matriz, aqui em Farroupilha. Na Escola de Música, Casa de Cultura, para quem não sabe, do lado do museu. Do lado do museu, Casal Mascarado. 7 horas. 7 horas da noite, 26, 19 horas. Quinta-feira, 19 horas da noite. Quinta-feira que vem, para quem não sabe, dia 26 de junho, né? Para quem não sabe, é para mim, né? Porque eu confundo, assim, horrores. Agora eu vou já finalizando algum recado mais, porque depois eu tenho um recado pra ti. Não, só um agradecimento realmente, né? As meninas, elas não puderam vir por uma questão de agenda. Por causa da agenda, e nós estamos na véspera de um feriado, exatamente, então muda tudo. Então agradecer a Aline e a Dani, que são minhas sócias, que agarraram comigo aí esse sonho, esse projeto, né?
Agradecer a você por esse espaço, agradecer a Vanessa por ter colocado de uma forma tão fofa também esse personagem, né? Trazer ele pra vida real. Quando as pessoas entendem o que tu tinha no coração, né? O propósito, exatamente. Tu materializaram o que tu tinha no coração. É um sonho, é incrível. Eu te falei que quando eu peguei o livro eu chorei, porque é muito diferente tu escrever ali numa folha A4 e depois tu pegar o livro pronto, assim. Mas a gente não faz nada sozinha, né? Então, se não fosse também pelas meninas, isso também não teria acontecido. E mais um detalhe. Eu já entrevistei vários escritores de Farroupilha. Conheço vários escritores de Farroupilha. Mas eu digo, escritores não é eu vou escrever um livro, eu vou escrever uma poesia, eu vou escrever uma história. Não, são pessoas assim, ó, com talento muito grande. Então, independente dos teus 32 livros, que eu vou precisar de todos, porque eu tenho que aprender como vó. Será um prazer. A editora Guardiões da Fantasia também vem suprir uma necessidade de talentos farroupilhenses, pode ter certeza. Farroupilhenses e da onde quiser, né? Exatamente, mas assim, aqui, quando aquele socorro que tu procurou na Aline, como é que se faz, sabe? Assim, ó, quando a pessoa já faz, porque fofoca que eu não vou contar quem, mas eu já sei que tem uma mãe que também escreve algo parecido, né? Exato. Eu não posso contar ainda. Já nos procurou também. Mas já te procurou quando soube da editora, que vem assim, ó, casa direitinho com essa proposta. O livro, né, a temática então, dela, assim, né? farroupilhenses, escritores, agora nós temos uma editora também. Exatamente. Agora, mais algum recado? É isso, só agradecer. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou terminar com uma mensagem pra ti. Tá bom. Bem piegas, adoro você. Eu também. Vanessa, a tua ovelhinha branca, que é o Caco, tu te dá conta que essa historinha e essa ovelhinha vai ficar encardida de tanto que vai fazer parte da vida de uma criança no momento que ela mais precisa. Não tem problema. Molhada, de choro, exatamente. suja. Então, assim, ó, a responsabilidade que tu tem em encardir essa ovelhinha é um troféu, porque assim, só com a imagem da Aline ali, com o Caco encolhidinho, com o Caco aqui nas mãos, branquinho, que vai durar pouco, é para a criança usar o livro e usar o recurso, o bichinho, o Caco. Kelly, parabéns, tu dá um abração nas meninas, eu vou sentir com certeza o prazer de abraçá-las no dia, porque eu vou estar presente. Agradecemos. E parabéns, e continuem assim, porque por mais que as pessoas criam empresas, quando não foge de um propósito moral, emocional, é um orgulho. É um orgulho mesmo. É um orgulho, e parabéns, assim, para as três. Nos próximos 30 que a gente for lançar, elas com certeza em algum deles vão estar presente. Aqui. E já que tu foi piegas, eu vou ser piegas também, que tem uma frase que fala que o sonho que a gente sonha só é só um sonho. E o sonho que a gente sonha junto é o começo de uma realidade. É o começo. É isso aí, vamos chorar de tanto amor espalhado. Muita felicidade, né? Gente, estou muito feliz. E quando a gente acaba alguma coisa, amor não se separa. Não esqueçam, tem um monte de gente em casa que, mesmo que não tenha criança envolvida, tem recadinho para os pais quando os filhos não se separam. Também não se sintam... Quando os filhos se separam, os pais também se sentem órfãos. Sem dúvida. É ou não é? Atinge toda a família, né? Então, assim, ó... Vamos ler... Vamos dia 26. Falta pouco. Falta pouco. Estamos aí na reta final. Obrigada, Kelly. Pessoal de casa, assim, ó... Até o próximo talento de qualquer farroupilhense, nascido ou adotado por Farroupilha. Até a próxima. Tchau.